Meus irmãos, boa tarde, preparando os nossos corações e as nossas mentes, o estudo do dia de hoje, dia 11 de novembro de 2021, nós vamos ler como leitura preparatória o capítulo 5 do Evangelho de João, versículos 16 ao 18. Vida por meio do Filho. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por esta razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violentando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Vamos orar. Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez, com sentimento de gratidão por esta oportunidade de serviço, mas também, Senhor, como eternos necessitados de vossa proteção e do vosso amparo, rogamo-lhes que o Senhor, por intermédio dos trabalhadores espirituais da nossa amada Escola Jesus Cristo, possa nos intuir a fim de que possamos realizar o nosso estudo com fidelidade ao vosso Evangelho de luz. Assim, Senhor, pedimos neste momento a permissão para iniciarmos os trabalhos da tarde de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, dando continuidade aos estudos das tardes do grupo Irmão de Célia Lúcius, a lição que nos foi designada para o dia de hoje está aqui no livro Sinal Verde, psicografado por Francisco Cândido Xavier e de autoria do espírito André Luiz. Este é um livro que contém lições importantíssimas para os nossos relacionamentos com o próximo, para o nosso dia a dia, e como o próprio nome sinaliza, sinal verde. Se seguirmos, apesar de todas as dificuldades que ainda temos, se seguirmos esses ensinamentos que André Luiz nos traz, certamente nós teremos passagem, teremos o sinal verde para o nosso crescimento espiritual. E a lição de hoje é de número 19, nos compromissos do trabalho. Antes de nós estudarmos, lermos a lição, nós gostaríamos de fazer de revermos um pouco sobre essa categoria do trabalho, sobre essa temática do trabalho e principalmente na abordagem, na visão espírita, vamos dizer assim. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 3 precisamente, a terceira parte é aquela que aborda as leis morais. Mas no capítulo 3, Allan Kardec se dedica à lei que trata, a lei do trabalho.
e ele nos traz valiosa contribuição da importância do trabalho para o nosso crescimento espiritual. E quando nós nos referimos ao trabalho, nós não estamos certamente só nos referindo ao trabalho material, como nós vamos ver aqui no livro dos Espíritos. Então, na pergunta 674, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos a importância do trabalho na nossa vida, e os espíritos respondem. Nós vamos pedir licença para lermos. A pergunta 674. A necessidade do trabalho. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. E dando continuidade, na pergunta 675, Allan Kardec questiona: por trabalho se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Importantíssimo essa definição para nós, para nosso entendimento de que toda ocupação útil realizada pelo homem, ela se constitui em um trabalho. E nós vimos aqui que o trabalho não é só aquele trabalho material, mas o trabalho também imaterial, principalmente aquele trabalho espiritual, em que nós desenvolvemos nas casas espíritas, nos grupos espíritas. E partindo dessa concepção, nós deduzimos, nós podemos afirmar, como Allan Kardec nos diz, que toda ocupação útil é trabalho, que apesar das diferentes funções que nós exercemos ao longo da nossa existência, toda ocupação digna que engrandece o homem é constituído um trabalho. Assim, não existe um trabalho mais digno do que outro. Nós sabemos que tem diferentes tipos de trabalho, alguns mais voltados ao trabalho do esforço físico, o trabalho braçal, outros o trabalho mais intelectual, mas precisamos ter muito claro se é útil e se é digno. O trabalho é uma necessidade para a nossa evolução, porque é uma lei da natureza. Então, aqui nós vamos já fazer uma pequena pontuação. Devemos ter muita atenção com nas funções que nós exercemos, quer seja nos grupos espíritas, nas igrejas, nas diversas religiões e também no nosso trabalho profissional, aquele que é remunerado. Também o trabalho voluntário, mesmo que nós não recebamos, que não seja pago, não seja o salário não seja pago, mas é um trabalho importantíssimo e que precisa ter compromisso. Por isso que André Luiz vai nos dizer, né, vai
nos traz apontamentos dos compromissos que nós devemos ter, que todos nós devemos ter no trabalho. Então, nós vamos ler e fazer alguns esclarecimentos. O primeiro, nunca se envergonhe nem se lamente de servir. Foi isso que nós estamos pontuando. Independente da função que nós estejamos exercendo, nós não devemos nos envergonhar nem nos lamentar do trabalho. Esse apontamento é importantíssimo para nós entendermos, pararmos de reclamar do nosso trabalho. Se o trabalho é digno, se não há uma exploração, que a exploração não é por Deus, mas é como André Luiz ou como os espíritos nos colocam aqui. A civilização obriga o homem a trabalhar mais. Tem pessoas que vivem constantemente, somente voltadas para o trabalho, com a intenção de ganhar mais, agariar mais recursos, acumular mais bens. Nós não estamos fazendo nenhum julgamento de valor neste momento, mas nós não podemos deixar de pontuar a necessidade também do equilíbrio, porque assim como o trabalho é uma lei da natureza, há necessidade também de nós termos equilíbrio. O nosso é respeitarmos as nossas necessidades físicas do repouso. E ele pontua, não podemos nos lamentar de servir. O espírito de servir deve estar sempre presente em nós, independente das circunstâncias. E continuando, enriquecer o trabalho profissional, adquirindo conhecimentos novos, é simples dever. Então, ele está nos dizendo que nós não podemos nos acomodar no trabalho profissional. Nós temos sempre que adquirirmos conhecimentos novos. Esse é nosso dever, é um simples dever que nós devemos ter, tanto no nosso trabalho profissional remunerado, como também principalmente no nosso trabalho nas casas espíritas ou em qualquer grupo religioso que nós estivermos servindo. Nós temos sempre que estudar. O Espiritismo nos diz: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então, nós precisamos da instrução sempre. Não é que o Evangelho ele traga coisas novas. O Evangelho é um só. As leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, eles são únicos. Eles não mudam. Mas por que é que nós precisamos estudar e aprimorar sempre? Porque nós ainda não introjetamos, internalizamos esses ensinamentos. E prosseguindo, colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobilizar expedientes de adulação. Outro apontamento importantíssimo. Por vezes é comum nós percebermos que algum subordinado mantém em relação ao chefe imediato uma certa antipatia, sentimentos não muito saudáveis. Mas nós temos, como André Luiz está nos dizendo aqui, nós temos o dever de colaborar com as chefias.
E como é que a gente colabora com as chefias? Através da obrigação retamente cumprida. Se eu sei o que eu preciso fazer no meu trabalho, então eu tenho que fazer de forma reta. Eu não posso querer usar de subterfúgios para enganar que eu estou realizando um determinado trabalho se eu não estou. Mas também ele nos lembra aqui que nós não podemos, não devemos mobilizar expedientes de adulação. Nós não precisamos adular o nosso chefe, a nossa chefia imediata, nem qualquer chefe que esteja, qualquer pessoa que esteja numa condição hierárquica superior à nossa, no nosso campo profissional. Nós precisamos sim realizar a nossa obrigação, a nossa tarefa, porque a adulação é algo que não é agradável no ambiente. Nós não precisamos adular o nosso chefe. Nós precisamos, sim, respeitá-lo, como respeitar todos os nossos colegas de trabalho. É diferente de adulação. Outro apontamento: em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas. Nós sabemos que dificilmente nós estamos trabalhando sozinhos. Em qualquer repartição, seja pública ou particular, nós não trabalhamos sozinhos. Geralmente tem uma equipe que nos acompanha. Então, mesmo que o meu trabalho aparentemente tenha uma posição superior aos demais, maior importância, que na verdade não tem, nós não devemos desvalorizar o esforço dos outros. Essa pandemia está nos trazendo muitos ensinamentos. No campo da saúde, o que é que nós percebemos? A importância de toda a equipe que trabalha no setor de saúde, nos hospitais, o médico que trata diretamente do paciente é relevante, com certeza, mas os enfermeiros, as equipes de apoio, o pessoal da limpeza, serviços gerais, se eles não fizerem o trabalho de descontaminação, de limpeza, de asepsia adequada, pode contribuir para aumentar os riscos no ambiente hospitalar muito mais. Então, nós não podemos desvalorizar o nosso colega. Se minha formação é uma formação de nível superior e o meu colega de trabalho possui o nível fundamental ou o básico, não é por isso que a minha função é mais importante do que a dele. Porque se o auxiliar de serviços gerais está ali, e se não fosse ele, quem iria fazer toda a limpeza do ambiente? Então, nós não podemos desvalorizar. É uma engrenagem. Numa engrenagem, todas as peças têm que funcionar adequadamente e todas têm a sua função. Desde o parafuso pequenininho até o motor de uma forma geral, que se não tiver em harmonia, não vai surtir o efeito adequado. E continuando, jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de se beneficiar das leis de proteção ou do amparo das instituições securitárias, porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras. Muito forte e muito necessária esse apontamento de André Luiz, porque nós percebemos, é claro isso, que por vezes nós fingimos enfermidades ou acidentes
para utilizarmos, para nos afastarmos do trabalho. E quando não, utilizamos atestados falsos, que é algo que compromete até o profissional da área médica que fornece um atestado falso, como principalmente a nós outros que estamos mentindo. Por quê? Porque nós podemos mentir, nós podemos enganar a qualquer pessoa, mas a gente não engana a nossa consciência. A gente não engana a Deus. E ele nos diz: a vida costuma cobrar caro semelhante mentira. Nós sabemos que a lei, né, é de ação e reação. Então, tudo aquilo que nós fizermos de forma indevida, em algum momento, nós vamos ser cobrados por essa atitude indevida. Então, esse apontamento é um lembrete para todos nós, né? E voltando aqui, não é somente para os profissionais que trabalham no serviço público, não. Nas empresas privadas e também até nas instituições de cunho religioso. Outro apontamento. Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que todo trabalho há que se considerar o espírito de equipe. Está ligado com aquele apontamento anterior, que tudo é uma engrenagem, todos são fundamentais, desde aquele que cuida da limpeza até aquele do mais alto escalão. Então, nós devemos evitar o próprio reconhecimento. Esse apontamento é essencial. Nós precisamos sim lembrar disso, porque nós temos uma tendência errônea de nos valorizar e de acharmos que o nosso trabalho é muito mais importante, como nós já falamos anteriormente, né? E que o sucesso de tudo aquilo ali depende da nossa ação. E não é assim. É o espírito de equipe que deve prevalecer. E agora, né, utiliza-se muito, agora não, há anos, né, no campo do servir, do trabalho, enaltece-se, reconhece-se, aliás, a necessidade do trabalho interdisciplinar. Então, no trabalho interdisciplinar, todos os profissionais possuem sua devida importância. O outro apontamento: sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. Está ligado também à questão anterior, de não fingirmos enfermidades. Mas, por vezes, nós não fingimos que estamos doentes. Nós vamos trabalhar, sim, mas por motivos diversos, está nos faltando motivação, e aí nós temos uma tendência a sabotar o nosso trabalho. A utilizarmos o trabalho que teria que ser dedicado a cumprir determinada tarefa para realizarmos outras tarefas que não estão relacionadas ao meu trabalho, ao trabalho do momento. E seguindo, aceitar ou a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio, fundamental no ambiente do trabalho. Nós jamais devemos aceitar a desordem no ambiente do trabalho, ou mesmo estimulá-la, porque nós estamos contribuindo para gerar um desequilíbrio naquele ambiente de trabalho. E nós não podemos deixar de lembrarmos do ensinamento que Emmanuel deu a Chico Xavier. Disciplina, disciplina e disciplina. Quando Chico Xavier perguntou, estamos simplificando, né, o que era necessário na realização
da tarefa dele. Porque nós temos em Chico Xavier e em muitos outros missionários que foram e são dedicados à tarefa, que são servidores realmente. Então, quando Chico Xavier perguntou o que era necessário, Emmanuel disse: disciplina, disciplina e disciplina. Ou seja, a disciplina no ambiente de trabalho é de fundamental importância ao desenvolvimento do trabalho como um todo. E não só no ambiente de trabalho, em todos os ambientes, no nosso lar, um lar em desordem, gera desequilíbrio. Nós precisamos, o nosso lar precisa estar minimamente de forma ordenada, porque senão é um campo propício à interferência das forças inferiores. E prosseguindo, André Luiz nos diz: você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação, sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume ou rebeldia. Então, é a pura verdade. Nós temos várias formas, vários recursos de nos promovermos no ambiente de trabalho. Não é necessário a gente atacar, desrespeitar o nosso colega de trabalho, criar perturbação, azedume, rebeldia. E a forma melhor de nós nos promovermos já foi dita aqui atrás, aqui logo mais, né? Que é realizar a nossa tarefa de forma reta. E se nós realizamos a nossa tarefa de forma reta, né, retamente, nós estamos nos promovendo. E essa questão da promoção não é somente a promoção subir de cargo, como a gente costuma falar, mas a nossa promoção espiritual, que é o mais importante. E finalizando, André Luiz nos traz, em matéria de remuneração, recorde: quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. Então está bem claro. Ele conclui de uma forma brilhante: quem recebe deve trabalhar. Então nós não devemos jamais sabotar o trabalho, usar atestados, fingir enfermidades e numa linguagem muito popular, matar o tempo no trabalho. Vou matar o tempo, vou cumprir meu horário. Isso é muito sério, porque como nós vimos, nós podemos enganar a nossa chefia imediata, aos demais colegas, mas nós sabemos que nós estamos nos sabotando, porque é muito pior quando nós estamos nos auto-sabotando. Isso é muito grave, porque nós temos reconhecimento que nós estamos sabotando o tempo que devia ser utilizado no trabalho. E como já estamos com o horário um pouco excedendo, nós vamos pedir licença para lermos, complementarmos com o livro Caminho, Verdade e Vida, a lição número 4, nós só vamos ler um trecho, né, um fragmento da lição, porque senão nós não... mas recomendamos que todos leiam. Emmanuel nos diz: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Isso, o nome da lição é trabalho. Quase todos pedem socorro. Raras amam
o esforço que lhe foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é do gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Nós não vamos prosseguir com a leitura, mas aqui Emmanuel é bem firme nesse fragmento. O problema, contudo, não é do gênero da tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. E por vezes é isso que acontece conosco. Nós não temos a devida compreensão da oportunidade que nós recebemos para executar determinada tarefa. E tem uma prece que é a prece por trabalho de Bezerra de Menezes. Nós vamos ler também um fragmento da prece, em que ele roga: Senhor, auxilia-nos a servir para que aprendamos a amar segundo nos ensinastes. Nas horas tranquilas, induze-nos a trabalhar, aproveitando os tesouros do tempo e das horas de crise. Conserva-nos em mais trabalho, a fim de não perdê-los. Se erramos, fazemos-nos trabalhar na própria corrigenda, e sempre que aceitarmos no dever a cumprir, acrescentamos-nos o trabalho para sermos mais úteis. Senhor, ajuda-nos a compreender que o trabalho afasta a necessidade, imunizando-nos contra o mal, e auxilia-nos a lembrar que unicamente aqueles que aprendem a servir é que conseguem vencer. Muito profunda essa prece. O trabalho nos imuniza contra o mal. E toda vez que nós falamos do trabalho, claro que nós estamos nos referindo ao trabalho justo, digno, sem exploração. Vamos orar, meus irmãos. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, com sentimento de imensa gratidão por esta oportunidade que recebemos de, apesar de todas as nossas limitações, das dificuldades que nos cercam, o Senhor nos proporcionou a bênção de servir. Que possamos, Senhor, aprimorar a cada dia esse sentimento e termos a devida compreensão da importância do trabalho como fonte de crescimento espiritual na nossa existência. Assim, Senhor, agradecemos mais uma vez e pedimos que permaneça conosco hoje, agora e sempre, pois sem Ti, Senhor, estaremos num barco à deriva. O amado Mestre Jesus nos conduza na nossa caminhada, nos mostrando
os caminhos que devemos seguir para segui-lo. Que assim seja, Senhor.